Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 6 de julho de 2025. Estamos com a conferência A Doutrina dos Muitos. Então, por favor, peço a vocês que observem o gráfico com atenção, observem os seus elementos na apresentação da conferência. Observem seus desenhos, sua imagem. A doutrina dos muitos. Hoje estudaremos a doutrina dos muitos. Começaremos definindo quem são estes muitos. Quando nos referimos a muitos, com certeza estamos falando a respeito da multiplicidade e variedade. Estamos nos referindo a uma grande quantidade de elementos. Porém, esses elementos não são elementos físicos. Esses elementos são, de fato, elementos psicológicos. Isso significa que os sentidos físicos não bastarão para reconhecê-los. Confiar na visão, tato, paladar, olfato ou audição não será o suficiente. Os sentidos físicos, eles não servem para perceber estes elementos. Eles são elementos de caráter psicológico. Estão ocultos aos sentidos físicos. Necessitaremos confiar no sentido da percepção, um sentido que está além dos sentidos físicos, um sentido em nós que hoje está extremamente atrofiado. Infelizmente, sim. O sentido da percepção de si mesmo está atrofiado em nós. É por isso que grande parte das pessoas no mundo não consegue perceber seus próprios elementos de infraconsciência. Estes elementos que atuam em nossa máquina humana, em nossa psique, em nosso coração, em nosso corpo. Esse sentido da percepção, ele vai além dos demais. Ele está relacionado com o estado de alerta, atenção a si mesmo. Alerta, atenção a si mesmo. Esse estado de consciência possui dentro de nós um firme propósito: perceber reações egóicas. O que são reações egóicas? Reações de egoísmo. Reações que têm em si o caráter do egoísmo. Reações egóicas em nossa psique. Então, a partir deste momento, vemos que estes múltiplos elementos são, de fato, elementos psicológicos. A característica marcante destes elementos é o egoísmo. Então, esses elementos de caráter psicológico, esses defeitos, que só podem ser percebidos através do sentido da percepção, da alerta percepção de si mesmo. Eles todos, eles têm uma característica marcante, que é o egoísmo. Todos eles têm esse sabor de egoísmo. Esta característica desses elementos de infraconsciência que atuam em nossa máquina humana. Passamos agora ao próximo gráfico. Por favor, a vossa atenção. A recordação íntima. Observem os detalhes do gráfico, sua estrutura, observem o seu movimento para dentro e para fora. Então, como ativar este alerta atenção de si mesmo? Vamos começar compreendendo o que alimenta a nossa atenção. Qual é o combustível da atenção? A atenção é alimentada por energia. Quanto mais energia, mais atenção. Quanto menos energia, menos atenção.
Isto pode ser exemplificado de uma forma bastante simples e todos vão conseguir compreender bem. Quando uma pessoa está cansada, depois de um dia duro de trabalho, exaustivo, ou se a pessoa passou por uma situação emocionalmente estressante e perdeu energia emocional, ela está cansada, está exaurida, esta pessoa não tem a capacidade de manter a sua atenção nem as simples tarefas, como tarefas do lar ou tarefas de escritório. Essa pessoa perde a sua capacidade de se concentrar em qualquer tipo de atividade. Por quê? Ela está sem energia. Lhe falta o elemento necessário e essencial para conduzir e dirigir a atenção. Qualquer forma de atenção necessita de energia. Muito bem. Qual é a forma mais rápida e eficaz de obter energia? Certamente é a respiração profunda. A respiração profunda está ao nosso acesso a todos os instantes. Ela está sempre conosco. Nós estamos para poder realizá-la a qualquer momento. Tendo disposição, ela está aqui e agora. Ninguém é impedido de respirar profundamente. Basta que a pessoa tenha força de vontade, ela tenha diligência, ela tenha ânimo, ela pode respirar profundamente. E toda vez que uma pessoa faz isto, ela se alimenta de energia. A energia que está no próprio ar, o próprio oxigênio. Todos esses elementos que estão no ar, eles nos propiciam, nos alimentam com a energia necessária para poder conduzir a atenção. Então é só respirar. Respirar e se alimentar. Ao realizar esta ação, estamos colocando a lenha na fogueira. Então, a atenção acende e floresce dentro de nós. A atenção acende e floresce em nosso interior, quando respiramos profundamente. Esta simples prática, tão essencial para a vida e tão essencial para a consciência. A respiração profunda não é essencial apenas para o corpo, para a manutenção da vida. Ela é essencial para a manutenção e para o florescimento e ascensão e despertar da consciência. O despertar espiritual dele depende este grande exercício tão necessário e tão simples, a respiração profunda. Porém, não basta apenas desenvolver a atenção. Necessitamos dar uma direção para ela. O mais sábio é direcionar a atenção ao nosso ser. Quem é o nosso ser? Nosso Deus interior. Deus Pai e Deus Mãe dentro de nós. Podemos percebê-lo em nossa coluna, nos concentrando em nossa coluna, poderemos percebê-lo respirando. Colocamos atenção na coluna, respiramos profundamente e vamos perceber a força, a potência, a energia, a presença de nosso ser. Ou podemos colocar atenção em nosso cárdias, em nosso coração, da mesma forma, respirando profundamente. E vamos sentir dentro de nós o nosso ser, o nosso Deus interior. Estará lá. Vamos perceber a sua presença. Porque é importante compreender, o ser está sempre ligado a nós, está em nós. Porém, nós precisamos percebê-lo. O que ocorre nas pessoas é que elas perdem a percepção deste ser em si. Ele está lá, mas a pessoa não percebe, ela não sente, ela não lembra, ela esquece. E neste momento, sua consciência adormece. Neste momento em que a pessoa esquece e não percebe a presença de seu próprio ser, seu próprio Deus interior, seja na coluna, seja no coração. Se ela não percebe, esquece, a sua consciência dorme. E aí vem todos os erros e todos os sofrimentos.
Podemos também colocar a nossa atenção em nossos pulmões. Desta forma, transforma-se em atenção plena ao ser, ou também chamada recordação íntima. Então, nós percebemos, produzimos a energia da atenção com a respiração profunda. E em seguida, dirigimos essa atenção, essa energia ao nosso ser. Ao invés de dirigir a atenção a toda a grande série de tolices, bobagens, distrações, besteiras, desvios, materialismo, intelectualismo, idiotices de todo tipo, distrações de todo tipo que são inúteis para a consciência. Na verdade, são prejudiciais. Todos esses elementos, eles adormecem a nossa atenção, adormecem a nossa consciência. Então, ao invés de dirigir a atenção a todas estas bobagens, nós fazemos diferente. Colocamos a atenção para dentro de nós, para dentro e para cima, para o cárdias, para os pulmões, para a coluna. Respiramos, pois é muito mais saudável para a consciência e muito mais útil para a consciência e, é claro, para nós também. Estando ativada a alerta atenção de si mesmo, passamos ao próximo passo. O próximo passo é a autoobservação. Uma pessoa só pode se autoobservar se ela tiver energia e atenção plena dentro de si. Se ela estiver atenta a si, ela pode, então, se autoobservar. A autoobservação é um sentido que está atrofiado nas pessoas. Neste momento, vamos nos dividir em dois. O observador, que é a nossa própria consciência, que está livre, que está atenta. E o observado, que é a inconsciência, a parte de nossa consciência que está adormecida, que está distraída. Resumindo, a consciência vai observar a inconsciência. Como distinguir o que é inconsciência? Como é que eu vou saber dentro de mim o que está inconsciente? É simples. Ela é caracterizada pelo egoísmo, pelo fascínio, pelo sonho, pela distração e pelo desejo. Qualquer um destes elementos que citei, destas características, vai fazer com que nós possamos reconhecer a inconsciência, desejo, sonho, fascínio, distração, que é o que as pessoas normalmente buscam mais no seu diário viver. Infelizmente, esta é a realidade. As pessoas estão sempre buscando seus desejos, seus sonhos, seus fascínios e suas distrações. Porém, não sabem, não percebem, não compreendem. Estão simplesmente adormecendo sua consciência. E isto acarretará, como tudo na existência, em um resultado para o sofrimento. Porque onde há desejo, sempre haverá, como consequência, sofrimento. Ao perceber estas reações, essas reações egóicas, reações de egoísmo em nosso interior, necessitamos, é claro, eliminar estas reações, para que elas não nos prejudiquem mais. Então, realizamos a petição. A petição que é realizada com o verbo silencioso, com atenção e com firmeza. Pedimos à nossa Mãe Divina, que está dentro de nós. Deus Mãe, Maria. Pedimos com o verbo silencioso. Mãe Divina, elimine este defeito. Ou, Mãe Divina, queime este defeito. Esta pequena manifestação egóica, essa manifestação de egoísmo, será eliminada naquele momento. O defeito psicológico, o elemento de infraconsciência, ele não é eliminado todo de uma vez. Ele é eliminado aos poucos e em partes, porque assim ele foi construído e foi alimentado. Elementos de infraconsciência, egoísmos, ira, cobiça, inveja, luxúria, gula, preguiça, má vontade, autoconsideração, orgulho.
entre tantos outros elementos de infraconsciência, elementos que adormecem e nos fascinam, que nos fazem cometer erros, que nos forçam a cometer erros. Mas perceber a gravidade disso é muito importante. Para quem realmente tem interesse em se transformar intimamente, cabe parar e refletir um pouco. O que estou alimentando dentro de nós? O que estou alimentando em meu interior? Como estou reagindo diante das situações? Estou trabalhando para que a minha consciência desperte ou simplesmente estou a adormecendo a mais? Adormecendo a mais a minha própria consciência. É preciso uma reflexão sincera. Autoconhecimento tem como um grande fundamento a sinceridade, a verdadeira sinceridade de quem está disposto a se observar com o olhar de um juiz. Porque o juiz, ele está dentro de nós, não no outro. Não é o outro que vai julgar a você, e sim você mesmo. Encontrar este juiz dentro de si. Porque o juiz verdadeiro, ele é imparcial. Perceber dentro de si a consciência que ainda está acordada, porque dentro dela há um juiz. E ele vai mostrar o que está errado em nós, se assim nós quisermos. A Mãe Divina é o fogo sagrado que está em nosso interior. Ela possui a energia, um poder para poder eliminar qualquer elemento de infraconsciência, qualquer defeito psicológico. É a nossa própria energia sexual. A Mãe Divina, ela é a grande expressão de nossas energias sexuais. E essa energia tem um poder elétrico. E esse poder elétrico pode eliminar os defeitos psicológicos. Porém, para eliminar é preciso pedir. É preciso perceber o defeito e querer que ele seja eliminado. A Mãe Divina jamais vai eliminar um defeito que você não percebeu em si interior. Que você não quer eliminá-lo. Quer que ele continue ali, então ele vai continuar e vai se alimentar. Agora, se percebê-lo em seu interior, se sentir com autoobservação, se pedir à Mãe Divina com sinceridade, aí sim, esta grande força sagrada em nosso interior irá eliminar o defeito psicológico, é claro, gradualmente. Prosseguimos ao próximo gráfico. Por favor, atenção de vocês. A relação que existe entre a sexualidade superior e a recordação íntima. Nós vamos estabelecer agora o que é a sexualidade superior e vamos estabelecer esta relação que existe entre a força da recordação íntima, nós acabamos de estudar, e a sexualidade superior. Observem, por favor, com atenção ao gráfico, observem seus detalhes. Observem o movimento dentro do gráfico e a sua essência. Em primeiro lugar, necessitamos definir o que é a sexualidade superior, o que ela é. Esta em si mesma é a união sexual, íntima e física, de esposo e esposa. Estamos nos referindo, é claro, à própria cópula sexual, o próprio ato sexual. Este ato sexual sem a expulsão do sêmen. O sêmen não é expulso do corpo. Ele nunca é expulso. Esta é uma característica da sexualidade superior, também chamada de alquimia sexual ou conhecida também como tantrismo branco. Esta é a característica principal, não expulsão do sêmen. Durante esta cópula sexual, esposo e esposa respiram profundamente. Então nós percebemos a respiração profunda também na sexualidade superior. A mesma respiração profunda que nós utilizamos para a recordação íntima.
Bastante interessante perceber esta grande coincidência. A respiração profunda também é necessária, é claro, na alquimia sexual. Por quê? Para movimentar essas energias eróticas, para movimentar a energia da libido, para movimentar a energia do amor, para que o amor possa florescer neste grande laboratório da natureza. O laboratório da natureza é o corpo do homem e da mulher, e a cópula, a união sexual. Porque a união sexual produz o grandioso Espírito Santo, Eros, Shiva, o Senhor de toda a natureza, o Senhor de toda a criação. Esta grande força sustentadora de todos os seres e de todos os elementos da natureza. Este poderoso Elohim, o Espírito Santo, ele só nasce dentro da sexualidade superior. Ele nasce, logicamente, do amor sexual entre esposo e esposa. Ambos respiram profundamente, transmutando suas energias sexuais, que se mesclam de um para o outro, formando a grande força do Espírito Santo. Durante esta cópula vivida na sexualidade superior, o casal movimenta grande quantidade de energia erótica, a energia criadora. Este é o ponto fundamental aqui. Compreender a grande quantidade de energia erótica que é produzida dentro do corpo do homem e do corpo da mulher. Justamente porque o sêmen não é expulso. Esta característica que faz com que a energia erótica possa ser transmutada, possa ser produzida, possa florescer, que ela possa trabalhar dentro dos organismos masculino e feminino, promovendo este desenvolvimento em seu interior, promovendo uma regeneração, uma união com a divindade. A energia sexual floresce e é transmutada porque o sêmen não é expulso. A energia seminal contém em si todo o poder erótico, todo o poder criativo da natureza. Estas energias maravilhosas vão regenerar o nosso corpo físico completamente, gradualmente, durante toda a existência. É preciso compreender que este é um processo gradual, assim como é gradual o processo de eliminação dos defeitos psicológicos. Assim como é gradual a morte destes elementos de infraconsciência, a morte dos defeitos, também é gradual o nascimento. Aqui o nascimento anímico, o nascimento da alma, o florescer para a alma. O nascimento destas forças também é gradual dentro dos organismos durante toda a existência. Esta magia sexual, ela dá energia ao alerta percepção de si mesmo. Dá energia para a recordação íntima. Ou seja, a pessoa que transmuta as suas energias sexuais terá muito mais energia para desenvolver a recordação íntima. Ou seja, sua percepção será muito maior, será muito melhor. Poderá dar consciência a tudo o que realiza na sua existência. Maior consciência e prosperidade ao seu trabalho material, ao seu trabalho espiritual, melhor consciência e atenção às suas relações com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. A sua própria existência, ela vai ganhar qualidade, ela melhora, ela prospera, porque a energia prospera. Aonde a energia prospera, a consciência também prosperará. Prosseguimos. Por favor, a vossa atenção ao próximo gráfico, onde nós temos aqui a relação entre o sacrifício pela humanidade e a recordação íntima, estabelecendo novamente a ligação entre a recordação íntima,
nós aprendemos no início da conferência, a presença do ser, a respiração, como ela se relaciona, como ela se conecta com a prática do sacrifício pela humanidade. E o que é esta prática? Para compreender esta questão, necessitamos primeiro compreender o que prejudica a recordação íntima. O que vai prejudicar esta recordação do nosso ser? O que nos faz esquecer que nós temos um ser, que nós somos um ser, habita em nós? Qual é o maior inimigo da recordação íntima? Ao analisar profundamente a recordação íntima, nós vamos perceber que seu maior inimigo é o egoísmo. Quanto mais egoísta uma pessoa se torna, menor é a sua recordação íntima. Ela se apaga, ela se esquece de seu ser, ela adormece, ela ignora a existência, ou em alguns casos, os piores casos, a pessoa nega a existência de seu próprio Deus interior, o que é, claro, terrivelmente absurdo, uma grande enfermidade, a pessoa negar a existência de seu próprio ser, aquele que lhe deu a vida. É absurdo, mas isso existe, infelizmente. São desenvolvimento do egoísmo. Quando o egoísmo se desenvolve de tal maneira que a pessoa realmente se esquece, em alguns casos, nega a existência de seu próprio ser. Isso é, de fato, muito triste. O egoísmo é o inimigo da recordação íntima. Pois os elementos de infraconsciência, os defeitos, se alimentam do egoísmo. A ira se alimenta de egoísmo. Quando se manifesta a ira, é egoísmo. O preguiçoso, ele é o egoísta, é o egoísmo se desenvolvendo dentro de uma pessoa com má vontade, com preguiça, que nada quer fazer, que não quer atender ninguém, que nada importa, que nada interessa. É egoísmo, só quer atender a sua própria preguiça, a sua própria má vontade. O orgulhoso, o que tem autoconsideração, autoconsideração também é egoísta. Ele quer saber de si mesmo, de suas próprias vaidades, de sua própria beleza, de receber aplausos e elogios, etc, etc. Autoconsideração, da mesma forma, são formas de egoísmo, a gula, todos eles. A avareza, aquele que não quer ajudar ninguém, que nunca faz caridade, que nunca dá nada para ninguém, que é tudo para si, que não retira de si para ajudar os outros, que não quer auxiliar ninguém, nem materialmente, nem espiritualmente. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. É o maior inimigo da recordação íntima. Baseado nisto, como combater o egoísmo? Como é que nós vamos combater? Queremos eliminá-lo? Logicamente, necessitamos combater o egoísmo com o seu oposto. Qual é o oposto do egoísmo? O altruísmo, o amor, a generosidade, abrir-se para as pessoas, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus braços, estender as suas mãos pelas pessoas, fazer pelos demais. Não é só questão de falar, é questão de agir. Amor é ação. Se não há ação, não há amor. Para que o amor tenha consciência, é necessária a ação, a prática, o exercício, a atividade do amor. A generosidade. Encontramos desta forma a grande necessidade em aprender e praticar o sacrifício pela humanidade. Mas o que ele é? O que é esse sacrifício? É a entrega gratuita e consciente dos 3 fatores de revolução da consciência à humanidade. É ensinar as pessoas que elas podem eliminar seus defeitos psicológicos. Ensinar como eliminar esses defeitos. Ensinar as pessoas que elas podem encontrar o seu grande amor. Elas podem transmutar suas energias sexuais. Elas podem encontrar e viver o seu matrimônio perfeito. Construir um lar, uma família. Que podem regenerar o seu corpo físico, a sua saúde, que podem ganhar consciência. É ensiná-las que elas podem ajudar outras pessoas. Elas podem passar adiante esta luz, esse entendimento, gratuitamente, com consciência, com amor, sem querer receber nada em troca, sem jamais comercializar com o que é sagrado,
comercializar com o que é santo é imundo, jamais se comercializa com o que pertence a Deus. Porque a graça de Deus é dada às pessoas. É a graça de Deus. Pela graça de Deus recebemos, pela graça de Deus compartilhamos, sem exigir nada em troca, sem comercializar com Deus. Jamais. Da mesma forma, nós, da Escola de Meditação Auro Florescer, entregamos com muita alegria, com muito amor, já há 11 anos, esta medicina sagrada, a sagrada ayahuasca, esta medicina xamânica, protegida por lei e extremamente saudável. Ela auxilia as pessoas no processo de meditação, concentração, porque ela traz a energia da natureza. Ela traz a energia de Jagube e Chacrona, que são elementos da natureza, o cipó e a folha, que são mesclados, que são unidos para formar esta bebida sagrada, esta medicina, que vai nos auxiliar no trabalho para desenvolver recordação íntima, energia e amor. Nós, desta escola, entregamos gratuitamente esta medicina a todos que venham aqui e ensinamos as técnicas para respiração e meditação, para que com o auxílio desta medicina possam se desenvolver, possam aprender, possam crescer, possam ter esta energia extra, este auxílio para buscar a sexualidade superior, para buscar o amor, para conhecer a meditação interior profunda. A medicina da sagrada ayahuasca é um bem para a humanidade, porém ela precisa ser utilizada com consciência e com responsabilidade, sem jamais comercializar com a medicina, entregá-la à humanidade. Desta forma, nós percebemos a relação que existe entre a recordação íntima, a sexualidade superior, o sacrifício pela humanidade e a medicina da sagrada ayahuasca. Quando uma pessoa ingere a medicina da ayahuasca, ela sente em seu interior muita força, muito ânimo, muito amor. Ela sente palpitar e vibrar o amor da mãe natureza dentro de seu corpo. As experiências com a sagrada ayahuasca são experiências de êxtase, são experiências esplêndidas que atraem a pessoa para o mundo da espiritualidade. Vamos ao nosso próximo gráfico. Por favor, atenção. A imagem do gráfico. Prática para desenvolver a recordação íntima. É claro, hoje nós falamos sobre a recordação íntima e a prática também será sobre isso. O objetivo desta prática é desenvolver em nosso interior a própria recordação íntima, recordar a existência e a presença de nosso ser. Lembrando que para isso é necessário que a pessoa queira. A prática da recordação íntima, ela só se faz na pessoa que quer. Então, a pessoa precisa se perguntar: eu quero recordar do meu ser? Eu quero estar na presença dele, eu quero trabalhar com ele, por ele. Eu quero ver, sentir em meu interior o meu ser? Preciso ser sincero, porque existem muitas pessoas no mundo que não se importam. Não querem sentir a presença de seu ser, que não querem servi-lo, que não se importam com isso. Porque estão motivadas pelo seu próprio egoísmo, pelo ego. E isto é para quem realmente tem um interesse, uma flama interior, uma chama para buscar o seu ser. Para quem tem inquietude espiritual. Para isto, estaremos deitados em nossa cama em decúbito dorsal, então com a barriga para cima, desta forma. Iremos escolher uma das 3 áreas do corpo para nos concentrar. Serão elas, ou a coluna vertebral, ou o nosso coração, ou os nossos pulmões. Escolher uma destas 3 áreas do corpo, porque elas vão nos auxiliar a
concentração. É um auxílio para a concentração. Coloquemos nossa atenção em uma destas áreas. Imaginemos uma luz azul dentro delas, vibrando profundamente. Um exemplo aqui, o coração, vibrando e pulsando no interior. Enquanto respiremos, também de forma profunda, com energia, vontade e amor. Lembrando, respiração profunda necessita esforço. Então, cada qual de acordo com o seu organismo, é claro, mas respira, puxa o ar. Com ânimo, com vontade, com carinho, com amor, puxa o ar. Solta o ar, sente a presença. Vai sentir o seu corpo com mais energia. Cada respiração, o seu corpo vai vibrar e pulsar mais forte. Você vai sentir isso. Cada pessoa sente. Respira. O corpo todo se acende. O sangue, o ar nos nossos pulmões. Nosso corpo vai se acender. A energia sexual se acende. Com os olhos fechados, mergulhamos nossa atenção nessa luz azul, para conciliar, para unir a atenção e o amor ao nosso ser, para que em nossa mente tenhamos apenas a luz azul e nada mais. Nós vamos nos concentrar. Concentração é atenção ao único ponto, apenas a luz azul em nosso interior e nada mais. A prática começa com 10 minutos e aprofunda-se com 1 minuto a mais por dia. 10 minutos e a cada dia nós colocamos 1 minuto para aprofundar esta prática. Agradeço com minha alma e com todo o meu coração pela vossa atenção, pela vossa paciência ao ouvir esta conferência. Se vocês sentiram interesse nesta conferência e nestes assuntos, nós pedimos que compartilhe essas informações, compartilhe este vídeo com outras pessoas que também tenham esse interesse. Que todo aplauso seja em direção ao ser, jamais em direção à personalidade.